Olá, uma saudação a todos e a todas. Aqui seguindo com o mote, que foi nos proposto, uma colega aqui de Fortaleza, vendo a situação de muitas pessoas desesperadas, ligadas às questões de quarentena, pandemia, nos pediu que nós começássemos a colocar mensagens, gravarmos vídeos para repassarmos para pessoas que porventura estejam em dificuldades emocionais. Nós de pronto começamos a atender e começamos aqui sempre que possível, enquanto possível, a gravar esses vídeos. É uma satisfação muito grande porque de alguma forma, se pudermos ajudar, é muito bom, mas individualmente também isso me faz muito bem. Ler esses autores durante toda a minha vida, não no sentido de segui-los, mas no sentido de me espelhar nos autores, tem me ajudado muito. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente uma partilha. Então, hoje vamos falar de um livro, e de uma filosofia. Filosofia é aquela amigo da sabedoria. E o livro é esse livro aqui, ó, Sêneca, da Tranquilidade da Alma. Outro livro da Vida, e o outro da Felicidade. Então são 3 livros nesse livrinho, acho que vale muito a pena. O Sêneca, ele era um romano, nascido nos domínios romanos na Espanha, em Córdoba, no início do século I depois de Cristo. Ele vai falecer aos 68 anos de idade, foi advogado, escritor, dramaturgo lá em Roma, nos momentos melhores do imperador Nero, porque ele tinha sido professor de Nero, ele se tornou como se fosse um conselheiro de Nero. E quando exatamente Nero rompe com ele, dizem os historiadores, é que o Nero virou esse Nero conhecido, por fazer e ter atitudes de intemperança. E aí, dentro dessa questão, o Sêneca, ele entra numa questão que eles chamam de estoicos, e estoico, basicamente, já que aqui não é para nenhum filósofo, também eu não sou filósofo, no sentido técnico da palavra, no sentido de ter formação em filosofia, mas eu vivo, e procuro viver de forma mais amiga da sabedoria possível. Então, os estoicos, numa linguagem bem fácil, seria o cultivo da temperança em momentos de dor, em momentos de dificuldade. Então, eles enfrentam isso. É uma escola que começou na Grécia, depois seguiu por Roma. O iniciador dela, dizem os historiadores, lá na Grécia, por Atenas, foi Zenão de Cício. E nesse contexto, ele traz essas perspectivas. Teve um imperador em Roma que ficou muito conhecido, que é Marco Aurélio, que era estoico, também tem um livro Meditações, vale a pena a leitura. Tem o Epíteto, que era um ex-escravo, essa questão do viver também que ele fala, mas hoje a gente vai falar do Sêneca. Esses estoicos, eles dizem, basicamente, dentro de uma linguagem mais fácil possível, como se tivesse 5 pilares, por exemplo, dizendo que os eventos, eles não devem nos incomodar, mas as crenças é que nos incomodam de verdade. Ou seja, não é o que está acontecendo, mas o modo em que nós enxergamos. Eles dizem o fim do mundo, somente o fim do mundo é o fim do mundo. Então, enquanto não acabar, como dizem para alguns, enquanto há vida, há esperança. São bem práticos nisso. Outra é falar de controle o que você pode. Eles dizem que preocupação nunca resolveu problema algum. E é interessante que eles, quando você traz, por exemplo, para as programações de anônimos, eles falam de primeiro as coisas primeiras, eles falam devagar se vai longe, ele diz, pensa-se, por exemplo, sem pressa e sem pausa, quer dizer, não é para ser passivo, é seguir, dar continuidade. Então, é importante esse ponto. Outro alicerce deles é aceite tudo, mas não seja passivo. Ou seja, o que está acontecendo, como se fosse a oração da serenidade, que nós não podemos modificar, nós temos que aceitar. A partir do momento que nós aceitamos,
aí nós começamos a enxergar qual é a parte que nos compete, o que é que nos cabe, qual é o nosso papel, qual é a razão do nosso existir, a razão do nosso viver. Isso é que é relevante. E aí é modificar o que não pode ser modificado, não dá certo. É modificar o que pode ser modificado. Uma coisa que pode ser modificada, as nossas crenças, porque tem a ver com as nossas percepções, com a nossa atenção. E outras coisas que nós não podemos modificar, simplesmente aceitar, agir sempre dentro das nossas possibilidades. Outro eixo que eles falam é escolha de quem você será filho. E nós fizemos outro dia um vídeo falando exatamente disso, né? Quando se diz quem será filho, você tem a possibilidade de escolher a que tipo de energia você vai se filiar, a que tipo de pensamento, a que tipo de sintonia você quer manter. E aí, nos momentos de dificuldade, você vai poder pensar, né? O que essa energia, qual era a maneira de se portar nessa filosofia, ou qual era a maneira de portar que tal pessoa que você porventura admire como uma pessoa que tem certa força se portaria. É importante não centrar na pessoa a nível histórico, né? Mas é muito importante nesse ponto o que você entende, porque ali nada mais é do que um mote, é uma provocação para a sua força. E outro ponto que eles costumam alicerçar a sua teoria é que tem que haver uma espécie de momento, né? Alguns chamam de rituais, tanto pela manhã quanto pela noite. O ideal seria que fosse constantemente. Amanhã, como é esse ritual? O que é isso? É parar apenas para se observar, se olhar durante o dia, o que é aquele momento, né? A vida, ver as coisas boas, ver as coisas úteis, ver as coisas necessárias que estão acontecendo e, em especial, identificar qual é o seu papel naquele dia. Às vezes, difundir, por exemplo, notícias negativas, situações difíceis, quer dizer, é a sua energia que está indo. A observar que está fazendo isso e tomar decisões, no sentido de que o que é que você quer propagar verdadeiramente. Porque tudo que você propaga tende também a estar com você. Só vai a boca que está no seu coração. Como diz aquela canção, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Se você oferece rosas, flores, beleza, justiça, né? Você vai ter beleza e justiça na sua vida. Mas se você não observa e a nível distraído, você passa a seguir como a manada e oferecer energias negativas, oferecer o terror, a tensão, o desequilíbrio, a desestabilidade, consequentemente isso está dentro de você e você vai passar a ver isso dentro da sua vida. Então hoje, no livro do Sêneca, tem uns trechinhos desse livro, principalmente aí da tranquilidade da alma, que é interessante que a gente pense. Quando eu li esse livro há algum tempo, me geraram reflexões. Um dos temas ele diz assim: a virtude deve provar a sua eficiência em obras e não apenas ficar refletindo sobre o que faz. Veja que é lógico, ele fala isso na página 28 aí do livro, porque não adianta apenas aceitar, como nós falamos há pouco, aceitar o que nós não podemos modificar, termos serenidade para aceitar, mas identificarmos o que nós podemos modificar e termos coragem para modificar e começarmos a modificar, sem pressa e sem pausa. Outra frase importante, ele diz: com que propósito o sábio se retira para o sossego? É para ter certeza de que também ali deve praticar atos que serão de utilidade para a posteridade. Então ele faz essa pergunta, o Sêneca, né? Quando o sábio se retira, já que a vida é em relacionamento, mesmo quando ele está recolhido em algum lugar, às vezes meditando, pensando, ele está vibrando, tentando resolver questões internas que ele tem e, ao mesmo tempo, pode estar vibrando e ajudando o mundo a ser um mundo melhor. E muitas vezes, se ele está embarulhado, se ele está confuso, se é dele estar passando essa confusão onde ele está, ele para um pouco, se reserva um momento para se equilibrar e assim melhor interagir com o universo ao seu redor. Outra
frase interessante, ele diz: o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. A natureza gerou-nos tanto para a contemplação quanto para a ação. Veja que não é uma filosofia de só olhar, de só observar, é uma filosofia de agir, não é? E nessa filosofia, quando ele fala da natureza, nós percebemos qual é o nosso papel. Qual é o papel que nós temos junto da natureza, para que a gente possa exatamente aceitar e agir. Aceitar o que não podemos modificar e agir para modificar o que nós podemos, agir para fazermos a nossa parte, agir para sermos um elo de energia, de tranquilidade, de paz, de felicidade, de justiça, de alegria, não é? Então, são pontos importantes. Outro que ele fala, ele diz: é próprio do doente, não suportando nada por muito tempo e fazendo das mudanças lenitivo para as suas dores. Daí o empreender vagas peregrinações e o percorrer prados e mares desconhecidos, tanto na terra como no mar, sempre em busca de emoções, experimentando o que não tem no fastio da situação presente. Uma coisa sucede à outra e os espetáculos se transformam em outros espetáculos. É a questão da fuga geográfica. Ele diz: o doente é próprio do doente, não suportando nada por muito tempo e fazendo das mudanças lenitivo para os seus ares, para as suas dores. Quer dizer, mudanças no sentido de mudança material, mudança pela fuga pelos prazeres, sendo que os prazeres no sentido de que são memórias, pontos seguros. Às vezes ele gostou num momento que ele estava em dificuldade, e o que ele sentiu de prazer foi uma questão sexual. Ele fica sempre retomando aquela questão sexual, querendo reviver aquilo. Quer dizer que não é algo para reviver, mas naquele momento ele está fazendo isso porque ele não está se resolvendo, ele está em conflito, e ele está exatamente trazendo uma fuga para aquela realidade, pensando ele que vai poder fugir com o gozo físico, com a fuga física, com as várias espécies dos sistemas de fugas que nós temos para não se resolver ou para não nos resolvermos. Essa pessoa doente vai fazer isso, ou seja, quem está doente precisa de tratamento, né? Precisa aceitar a doença e começar a agir para se tratar. E aí é exatamente o que ele diz: as fugas geográficas, as mudanças materiais, a fuga pelo prazer material não vai resolver. Fica só uma mudança, depois a outra, aquilo vai tomando o tempo, e no final, ao invés da pessoa estar plena como ela queria, ela vai estar cansada. Era um caso que contam muito do imperador Cláudio, e que a esposa era Messalina, e eles estavam muito ligados a essas questões dos prazeres sexuais, e uma noite eles pensaram, e ele ficar com várias mulheres e ela com vários soldados. E ele disse para ela: vá lá, escolha os soldados. Ele foi escolher as mulheres, cada um foi para o seu cômodo, eram cômodos grandes. E no outro dia, pela manhã, ele desceu, como se fosse a cozinha lá do palácio, e ele encontrou Messalina, olhou para ela e disse: e aí, feliz? Porque a ideia deles era achar felicidade material no prazer. E ela respondeu para ele enfastiada: não, cansada. Então, é isso que o Sêneca está dizendo. Ele diz: olha, mas em que isso é proveitoso? Quer dizer, ficar só fugindo materialmente, se de fato não se foge, não conseguimos, não se foge de nós mesmos, e não conseguimos jamais nos desembaraçar da nossa própria companhia. Ou seja, é melhor olharmos para nós, aceitarmos essa dificuldade, enxergarmos e acolhermos os nossos problemas e tomarmos atitudes para resolver tais problemas e não ficar fugindo nessas questões. É lógico que isso aí vai dar um senso de plenitude e de vida, de utilidade, de solução. Ele fala, por exemplo, né, de uma perspectiva de que nunca se fecham completamente todos os espaços, de modo que não haja lugar algum ou lugar a algum gesto de virtude. Não existe nada de tão amargo que não encontre consolo numa alma equilibrada.
Veja, não existe desespero nenhum, não existe situação alguma em que seja impossível que nós encontremos algo para agir. Ele diz, não existe, por exemplo, esse texto, de modo que não haja lugar a algum gesto de virtude, ou seja, sempre há algo bom a ser feito. Por menor que seja, às vezes é uma prece, às vezes é desejar o bem, às vezes é um sorriso numa situação difícil. Às vezes a pessoa está doente numa fase terminal, ela entende a situação dela, aceita a situação, vê as pessoas sofrendo e ela própria dá uma palavra, dá um sorriso, um afeto, né? Faz das tripas coração e ela se sente bem com aquilo e é um grande lenitivo. Ele diz, não existe nada de tão amargo que não encontre consolo numa alma equilibrada. Quantos depoimentos nós vemos de pessoas que receberam mensagens em situações difíceis e que com essas mensagens eles encontraram aí espécies de botes salva-vidas que os mantiveram vivos para que eles passassem aquela situação difícil. Como eu disse, às vezes é um sorriso, às vezes é uma prece. Outro trecho ele fala que a vida é algo que lhe foi dado em empréstimo e por isso sujeita à restituição, sem tristeza, quando lhe for reclamada. Veja o desespero que está acontecendo quando as pessoas percebem algo da natureza, como doença, velhice e morte. Eu já vi pessoas dizendo que se adoecessem, não queriam ficar, por exemplo, mais convalescentes, mais inválidos, vivendo pela mão dos outros. Quer dizer, não aceita. Isso às vezes não está na nossa governabilidade. Outras pessoas que dizem que não querem simplesmente envelhecer, né? Quer dizer, da natureza, querer contrariar a natureza. E outras que na doença, eu vi um caso de uma senhora que na hora que ela descobriu que estava com o CA, ela se jogou do 10º andar do prédio, né? Um CA de mama. Ela não olhou, por exemplo, para a quantidade de mulheres que são vitoriosas. Tem uma colega aí, a Cleide, que geralmente nos escuta, que passou 5 anos, né, curada de um CA. Passou mais do que 5 anos depois que ela foi vitoriosa, depois deu o CA novamente, ela já se recuperou, está muito bem. E que bom, nos acompanhamos há mais de 10 anos, quer dizer, ela achou, quando nós nos conhecemos, que na hora que saísse o diagnóstico, ela estava esperando para saber se era CA ou não. E que na hora que saísse o mundo ia acabar, e ela percebeu que não acabava, que ela ia continuar. Então, esse é o ponto que ele fala, né? A vida, quando fala da aceitação, a vida é algo que lhe foi dado em empréstimo. Nós não podemos aumentar um côvado na nossa altura, nós não podemos aumentar a quantidade dos nossos dias, nem sequer em segundos. Isso é uma parte que compete ao Criador. A vida nos foi dada de empréstimo. Assim como os nossos filhos, nossos pais, nossos familiares, nós devemos ter responsabilidade, amorosidade, cuidado com eles. E na hora que o Criador precisar, não é, daquela vida material, na hora que ela tiver cumprido todo o papel dela, ele pede ela em nível de restituição para que aquele que estava vivendo continue a viver em outro plano. E lá continuar crescendo, amadurecendo, para se tornar cada vez melhor, mais amoroso. Um ser cada vez mais iluminado. Então, por que nós não aceitamos? Porque provavelmente não queremos compreender a natureza das coisas, a natureza passageira das coisas. Outra frase que ele fala, ele diz assim: e quando coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz. Ou seja, a vida é algo que nos foi dado de empréstimo. Na hora que essa vida material, que ela for pedida, a gente deve o quê? Honesta e justamente restituí-la. E na hora que a gente tiver de devolver, ao invés da gente reclamar, se desesperar, ele diz: e quando for coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz. Já pensou se nós disséssemos isso para o Criador como uma forma de gratidão? Olha o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, para quem acredita.
e amar ao próximo como a si mesmo. Olha essa questão que ele diz, olha para o Criador e diz, se na hora que nossa vida, né, nossa saúde, a questão que viesse a doença, que viesse a velhice, que viesse a morte, na hora que a vida nos fosse pedida, nós pudéssemos olhar para o Criador e disséssemos, obrigado pelo que tive e utilizei. Eu cultivei os teus bens com grande esforço, mas já que ordenas, cedo e devolvo agradecido e de bom grado. Se ainda queres que eu tenha algo teu, eu o guardarei. Se decidistes o contrário, eu te entrego a prata, a casa e a minha família. Devolvo-te tudo. Olha que senso dos estoicos, né? A vida nos foi emprestada. Os filhos não são nossos filhos. São espíritos que são nos colocados para cuidarmos, para ajudarmos na educação, colaborarmos no crescimento, protegermos durante as primeiras fases da vida deles. Mas não são nossos. Na hora que o Criador o convidar, nós temos que dizer o quê? Obrigado pelo que foi feito. Assim é com a família, com a prata, é o que ele diz. Se o Senhor quer, seja feita a vossa vontade antes da minha. Então, nesse momento, a serenidade está no sentido de compreender e aceitar a natureza passageira das coisas materiais, a transformação constante da vida em mais vida, só que vida diferente da que nós conhecemos muitas vezes. Entregarmos, termos desapego, desprendimento. Esse é um grande papel. E aí é o agir, aceitarmos o que nós não podemos modificar. Por exemplo, doença, velhice e morte. Modificarmos o que nós podemos, aceitarmos, trabalharmos a atenção e a compreensão para entendermos que isso não está nas nossas forças, não está na nossa governabilidade, mas em compreendendo isso, sermos felizes e vermos o que nós podemos fazer para tornar o mundo um mundo melhor. E o que nós podemos fazer para tornar o mundo um mundo melhor é tornando a nós mesmos melhores, como diz o Gandhi. Seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. E aí ele continua dizendo que mal vive aquele que não sabe morrer bem. Certamente a alma deve ser resguardada de todas as coisas externas. Confia em ti, alegra-te contigo, afastai-te o quanto pode das coisas alheias, dedica-te a ti mesmo, não te sensibilizes com prejuízos materiais, enfim, procura interpretar com benevolência os fatos adversos. Para quem às vezes está olhando para o lado pensando que é um egoísmo, um egocentrismo, mas é o que nós já temos falado constantemente. Se nós que temos a responsabilidade de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, se nós não nos cuidarmos, se nós não trabalharmos para cada vez mais fortalecer essa chama da vida que está dentro de nós, como é que essa chama vai poder iluminar alguém? E aí fica a pergunta. Outro trecho ele diz: a alma penetra na escuridão diante da falência, dessa falência das virtudes. Logicamente, não é a falência material que vai fazer a alma entrar na escuridão, mas a falência das virtudes. E uma maior virtude que tem é essa compreensão que tem a ver com o nosso livre-arbítrio, no sentido de aprendermos a observar tudo, acabarmos com a heresia da separatividade, trabalharmos pela unidade, sermos ponte de nós com o Criador, de nós com os outros, de nós com a vida. Que bom isso! Ele diz, devemos nos esforçar para que todos os vícios nos pareçam não como odiosos,
mas como ridículos. Então, esse ponto é interessante, porque os antigos falavam que a comédia sempre foi mais iniciática do que a tragédia. Então, tem gente que diz assim, eu me odeio porque eu tenho um determinado vício. Ele diz, não, vamos rir desses vícios. Vamos acolhê-los no sentido de assumirmos a nossa impotência frente a eles. Enxergá-los. Olhar para eles e ver que eles existem. A partir do momento que nós os enxergarmos, toda essa força que eles têm dentro dessa negação que nós costumávamos ter, eles tentando se mostrar porque eles existem, tenderá a fazer com que eles se transformem. Lagartas, imagine, virando borboletas. Então a gente não deve cultivar o ódio de forma nenhuma. Às vezes é importante que nós não nos levemos tão a sério e possamos sorrir, entender que a recaída muitas vezes é possível, ela é real, mas que o nosso ânimo em continuarmos cada vez melhores, sem pressa e sem pausa, é que deve ser superior aos eventos de recaída. Então, outro trecho importante, ele fala: deve-se, pois, aceitar todas as coisas e suportá-las com bom humor. E mais, é mais adequado à natureza humana rir que lamentar. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. Então, eu tenho falado muito isso, que comecei a me observar, principalmente depois desses vídeos, o quanto eu era sisudo, o quanto eu sou sisudo. Então, tudo que está fora tem a ver com o que está dentro. A minha compreensão externa, não é? O que está passando é o que está dentro. Então, se eu estou sisudo, será que eu estou amargo? E de onde vem essa amargura? Com certeza é de uma incompreensão, porque a vida é bela, porque a vida é linda, porque sempre tem algo importante acontecendo. Basta que a gente queira enxergar, como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, basta você querer observar. Então, a partir dessa percepção, eu não fiquei com ódio porque sou sisudo, porque tem esse tom. Eu comecei a observar que isso existia e a partir de então eu comecei a sorrir mais. Quer dizer, eu comecei a não me levar tanto a sério sempre que eu estou atento, né? E comecei a rir nesses momentos, a procurar sempre enxergar o lado bom, como dizia Paulo, ou diz Paulo, o Eterno. Vê tudo, não exclua. Mesmo que você entende que é negro, no sentido que esses tons que eu acho até que também tem essa questão do preconceito, mas o que você entende também que é negativo, que também acho que é preconceito, não faça divisões. Se aceite, se acolha. Veja tudo. Não alimente a metralhadora da crítica. Destruir é fácil. Construir leva mais tempo. Mas olhe para uma cidade destruída, um muro destruído, uma casa bagunçada, e olhe para uma cidade construída, um muro edificado e uma casa arrumada. Aí você olha e, em abstrato, você faz essa escolha. Mas em concreto, quando você for agir, você vai ver, poxa, olha o que a gente tinha dito. Escolha de quem quer ser, você quer ser filho, nesse sentido. Você quer ser filho dessa destruição ou da construção? E a partir daí construa. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, vamos emanar alegria. E aí é interessante que ele diz em outro trecho, né? Ele diz que serve melhor ao gênero humano quem dele ri do que quem o deplora. Então, por que nós temos que ficar deplorando, criticando os outros? Os outros são os outros. Era uma música do Kid Abelha. Nós temos que olhar para eles e aceitá-los como são. Que a vida, nas lógicas de ação e reação, causa e efeito,
que a energia que cada pessoa joga para o universo, que é como um espelho, que ele devolve para ela, faça com que ela aprenda. Não queremos que ela sinta dor, mas a dor é necessária. Quando alguém exala dor, recebe dor. Se ela exala dor, quem exala mau cheiro é porque o cheiro mau está com ela. Então, que ela sinta o seu próprio cheiro. E que se o cheiro for bom, ela se delicie. Se o cheiro não for agradável, que ela procure agir para transformar esse cheiro desagradável em algo agradável. Como uma manhã como essa, não é uma busca de acessos, nem de visão, não é codependência, não é carência, é partilha, é alegria de estar com você, é uma forma do amor fluir, poder dizer para você, eu amo você. E quem ama, não espera reciprocidade. Quem ama, ama. A mãe ama o filho, independentemente do que ele faça. Veja, perguntavam ao Chico Xavier, que para muitos que assim entendem, né, tinha a vidência espiritual, ele via espíritos. Sei que muitos não acreditam nisso, mas fica aí a passagem. Ele andava nos presídios e muitas pessoas perguntavam a ele se lá tinham muitos obsessores, espíritos, com aquelas pessoas. E ele disse, não, meu filho, o que eu vejo lá são mães. Porque a mãe, o filho é sempre filho. Quer dizer, quem ama, ama. Ele pode ser para a sociedade o pior filho, mas para a mãe ele é sempre aquele bebê, sempre aquela coisa mais linda do mundo. E eu nunca esqueço que um dia eu estava em uma reunião no JEP e uma senhora foi dar o depoimento que ela era muito pobre e que o filho dela estava exatamente encarcerado e que ela só podia ir uma visita, parece que era na quinta-feira, tinha que ir 3 horas da madrugada para chegar lá umas 4, 5 horas, era uma fila imensa, né, para não pegar tanto sol. E aí ela entrava, se esforçava, ela descascava caranguejo, né? Você conhece caranguejo, para fazer aquela casquinha de caranguejo, e aquilo ali a mão fica toda cortada, e ali ela pegava para conseguir o dinheiro, porque ele gostava, eu achei lindo assim o modo dela falar, né? Ela diz assim, que eu tenho que comprar o refrigerantezinho que ele gosta, a bolachinha que ele gosta, sabe? Parecia aquela criancinha indo para a escola, com a fardinha, a primeira vez, a mãe vendo ele com a lancheirinha, ajeitou aquela toalhinha, aquela garrafinha da lancheira, sabe? Que lindo, né? É emocionante aquela mãe amar o filho, pode ser o que ele for, ele é o filho dela. A vida pode estar do jeito que tiver, ela é nossa vida e ela é linda. A nossa família é a nossa família, o Criador é o Criador. Vejamos tudo e retenhamos o que é bom. Então vamos rir. Isso é importante. Aceitar, agir. Continuando aqui com Sêneca, ele diz: qualquer um pode tirar a riqueza do sábio, mas não lhe tiram os bens verdadeiros, porque ele vive feliz na paz que sente e está despreocupado com o futuro. Esse ponto a gente falou no começo, né, que a preocupação nunca consertou nada. Falam os filósofos que um filósofo, esse amigo da sabedoria, aí o sábio, ou ele é preocupado, não. Ou ele está ocupado, ou ele está desocupado. Nunca preocupado. Por quê? Porque preocupação não resolve nada. Agir dentro do possível. E às vezes essa ação é um senso de sorriso, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Às vezes é uma prece, uma vibração positiva. Não ser o conflito, no ambiente de conflito, ser o elo de paz. Não ser o destruidor, mas ser o construtor. Não é? É a nossa parte. É a nossa parte. Alguns ficam perguntando, então, que tudo aconteça. Não, nas suas ações, muitas vezes você vai ter que dizer não. Mas como diz o Emmanuel, o sim à vida, né, tem sims e nãos. O sim nem sempre precisa ser o mel. E o não necessariamente precisa ser um fel. Então,
Agir tem sim e não. Agir tem compreensão, ação, no sentido de continuarmos bem e fazermos o bem. Então, esse é um ponto interessante. Ser sábio é não estar preocupado. É estar ocupado ou estar desocupado. Sendo que quando está desocupado, fisicamente falando, espiritualmente, pode estar meditando e observando tudo que está acontecendo dentro e fora nas suas relações. Ele diz assim: as riquezas servem ao sábio enquanto comanda o louco. O sábio pensa na pobreza justamente quando está instalado na riqueza. Veja, as riquezas servem ao sábio enquanto comandam o louco. Aquela coisa do Victor Hugo, né, de dizer para o dinheiro, olha, não, quem é que manda nesse sentido? Né? Ele está lá na riqueza, mas ele vê a pobreza no sentido de viver uma vida simples. A riqueza, o sucesso, são coisas que vêm, não são coisas controláveis, mensuráveis. Mas, quando acontecem, tem pessoas que ficam escravas delas. Apesar de ter um trabalho para manter, para chegar lá, como alguns dizem, mas sabem que muitos têm o mesmo trabalho e não conseguem. Então é algo que não pertence a nós. De novo, olha, os estoicos, eles entendendo que o que nós temos não nos pertence, nós estamos tomando de conta. E na hora que for pedido, nós devolvemos. Devolvemos a matéria, mas espiritualmente continuamos em paz, tranquilos. Como dizia Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. E outro trecho, ele fala: eu prefiro temperar a minha alegria a reprimir a minha dor. Isso, na literatura de Neuróticos Anônimos, eles falam que euforia quer dizer eu fora. Então, quando a gente quer ter uma euforia, quer dizer extravasar, ao lado da euforia vem a depressão, vem a tristeza profunda, porque fica um vazio. E ele fala o quê? Eu prefiro temperar a minha alegria. Quer dizer, só lembrar não é estragar prazeres internos, é sorrir serenamente para a vida. E entender que os momentos de alegria vêm e vão, como os momentos de dificuldades, eles vêm e vão. Ou seja, tudo na matéria é passageiro e serve para nos ensinar. Pensando dessa maneira, há uma temperança. Não é? Ele diz, é melhor temperar a minha alegria do que reprimir a minha dor. Então, eu vou conviver, tenderei a não ter, talvez até dor. Por quê? Porque eu já percebo que as coisas passam. Nicholas Sirihan, ele fala muito interessantemente sobre isso. Ele diz que o prazer não é algo ruim. Mas o prazer vem, como eu estava falando, de sucesso, né, de dinheiro. Ele vem, nós fazendo a nossa parte dentro do que nós estamos fazendo, mas ele vem no nível do que for necessário e ele vai. E ele diz, o prazer é como o vento. Quando vem o vento, eu sinto a leveza do vento. Quando o vento vai, eu aceito que ele vai e sinto um pouco o calor do sol. Agora, eu não vou ficar durante o vento me lembrando do sol, do vento. Isso é ser escravo. E é o que nós fazemos, ficamos correndo atrás do prazer. Então, se o prazer se souber ser compreendido, ele é positivo, desde que ele venha e a gente não fique correndo atrás dele. Saibamos passar o calor e o frio com serenidade. E já indo para as nossas conclusões de hoje, né? Tem mais trechos aqui que eu acho relevantes, mas a última folha dos meus rabiscos, né? Para quem conhece, eu vou lendo e vou rabiscando, então eu vou fazendo a leitura desses rabiscos. Ele diz, aquele que ri tem alguma esperança. Olha aí que a gente tem falado, que bom. Convém se conduzir de tal modo que em teus próprios males des a dor o quanto a natureza pede, não o quanto os costumes cobram.
Olha aí como é interessante. Dá a dor o quanto a natureza pede. Se leva uma topada, sentiu a dor, tudo bem. Mas a partir dali, olhar quem tinha visto desde nossos pais alguém esculhambar, dizer um palavrão, a partir daí é costume. É a cultura. Por que a gente vai esculhambar? Por que a gente vai bater? Por que quando alguém não sai da frente, a gente vai ficar buzinando e dizendo palavrão? E é importante que a gente diga isso, porque em algumas falas que eu tive a oportunidade de dizer, uma época da minha vida, quando eu estava em constante fuga de mim mesmo, repleto de incompreensões, de ignorância, eu lembro que qualquer coisa que eu ficava com raiva, eu jogava as coisas no chão. Eu lembro que tinha uma novela que eu me identificava, que era uma novela que tinha os ciganos, e quando o homem ficava com raiva, a mulher ia buscar os pratos e ele ia quebrar tudo. Tinha outra novela, eu acho que era o Rei do Gado, que um ator, quando ele ficava com raiva, ele ia para uma sucata, ele era rico, comprava um carro da sucata para quebrar com uma reta. Não é? E eu, uma vez, com raiva porque estava atrasado, as coisas eu não achava, eu dei um chute na parede. Eu vi um colega que quebrou a mão, eu, por sorte, não quebrei o pé. Isso tem uns 10 anos, sei lá, ou 15, ou 20. Tô ficando bem velho, né? Que bom. E para quê? Depois que eu tenho começado a compreender e com essas coisas, várias vezes bate, e eu vinha antigamente tão facilmente o palavrão, hoje eu já olho e digo, olho para mim e rio, digo, o que é isso? Sinto aquela dor naquele momento, aí depois eu rio. E muitas vezes eu digo obrigado, eu sei que nada é por acaso, tem algum sentido, uma batida, um atraso, uma perda de emprego, uma pandemia, né? São situações. Então ele diz assim, mal de estar dependente da opinião alheia, que ele fala essa questão dos costumes, né? Louvemos o que é digno de louvor, deve-se dar à alma algum descanso. Então não é endeusar ninguém, mas o que é digno de louvor, se uma pessoa fez uma coisa boa, parabéns. Mas a gente, para fazer isso, a gente tem que olhar para dentro de nós e vermos. Eu vi isso uma vez numa partilha interessantíssima, nunca vou esquecer, numa reunião, como ouvinte de codependentes anônimos. E uma pessoa que era membro lá da Irmandade, ela começou a se observar que ela tinha contato com uma amiga no trabalho, tinha uma resistência, elas tinham tido até um relacionamento uma época, e ela disse assim, será que realmente ela tem alguma coisa contra a minha pessoa, ou será que eu tenho a inveja dela, porque eu acho ela mais jovem, mais bonita? Quer dizer, isso eu achei interessante, porque é um espelho. Quantas vezes que a gente vê alguém fazendo algo positivo, que a gente não louva, não parabeniza, não se felicita mesmo que não parabeniza, não fica feliz pela pessoa, porque lá no fundo tem a inveja. Ou a gente só faz essa felicitação quando a gente quer algo em troca, seja seduzir, conquistar para qualquer coisa. Então, ele fala, né? Louvemos o que é digno de louvor. Ele diz, é bastante aceitar placidamente os costumes públicos e os vícios humanos sem cair no riso ou em lágrimas, porque se atormentar com os males alheios é uma eterna miséria, e se deleitar com tais males é um prazer desumano. Veja aí, ó. Ele diz que os vícios humanos, sem cair no riso, vê. E também sem cair em lágrimas. Aprender a olhar serenamente para o que está acontecendo no mundo. Porque se atormentar com os males alheios, quer dizer, eu não quero ver tal coisa. Sim, está acontecendo, se passou à minha frente, o que eu posso fazer? Eu não vou procurar ver. E também quando eu ver, nem eu vou me deleitar no riso, nem eu vou cair em lágrimas. Não necessariamente eu tenho que pegar o barulho dos outros. Mas eu tenho que observar a natureza como ela é. E olhar para ela como um espelho e ver o que é que tem desse mundo desorganizado, que eu porventura achar desorganizado, para que eu organize dentro de mim. Não é?
Aí ela continua e diz, Sêneca, né? Sejamos moderados, pois há muita diferença entre viver com simplicidade e viver com negligência. Que ele fala, viver com negligência. A pessoa, às vezes um filho, deveria tentar não dar trabalho aos pais, tentar se desenvolver nesse sistema, trabalhar, ajudar, fazer a parte dele. Mas quantos são que a professora Lucilena Galvão chama de filhos canguru, que já gigantes vivendo na bolsa dos pais e não tem atitude nenhuma? E muitos às vezes estão direto em igrejas, em centros e questões de caridade, mas eles não têm essa caridade, por exemplo, dentro de casa, com eles próprios, de fazerem o que eles têm que fazer. Eles estão sendo negligentes. Eles não estão buscando. E às vezes eles se escondem em vários tipos de argumentos para não irem ocupar o lugar deles, fazer o papel deles, plantar a árvore deles, cortar o umbigo. Né? Então ele quer dizer que isso é simplicidade, quando não é. Aquilo é uma espécie de negligência. E é isso que ele está dizendo, né? Dentro dessa perspectiva. Ele continua, né? Ele fala de moderação, mas, né, simplicidade é diferente de negligência. Né? Simplicidade é no sentido de estar tudo bem e ele está ali exatamente para somar e não continuando a ser um estorvo, não é? Achando que é normal, né? Dizendo que está às vezes desempregado porque não tem emprego, quando muitas vezes é porque ele começa a exigir demais a nível de trabalho, não tem às vezes o equilíbrio adequado e só faz isso porque exatamente às vezes tem aquela sombra, porque se não tivesse ele faria muitas coisas, não é? Então é como dizem às vezes que a dor ensina a gemer, e por isso que é importante às vezes o sim e o não da parte dos pais. Ele diz, não vai dar para ver o livro todo, nós já estamos chegando aí a quase 50 minutos, quase uma hora, né? E lógico que também não estou na pretensão do livro todo, mas mesmo dos trechos que eu demarquei, eu já vou indo para as nossas conclusões da nossa conversa, né, com as últimas frases aqui. Né? No dia em que dominar o prazer, também dominará a dor. Isso falamos há pouco, ele diz, busquemos o melhor, não o mais comum. Usar os dons da fortuna sem ser escravo deles, também comentamos há pouco, a nível do desprendimento. E enfim, não se deve manter a mente fixa apenas num único objetivo. Ela deve ser conduzida por vezes às distrações. Eles falam da questão da moderação, do equilíbrio, como falamos há pouco do Sirihan. Não é se martirizar, mas também não é correr atrás do prazer. Quando vem o vento, se deliciar com o vento. Quando o vento partir, deixar ele partir e sentir um pouco do calor do sol. Ser escravo vai ser, quando vem o vento, gostar do vento, quando o vento partir, chorar, se digladiar, se desesperar e não deixar ele partir, e não vai ter como segurar. E na hora do sol ficar pensando no vento. Então, a ideia realmente é, quando vem o prazer, sentir o prazer. Quando ele passar, deixar ele passar. Quando vem o calor, as dificuldades, aprender com as dificuldades. Serenamente viver. Então, obrigado. Mais um dia. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para